E tem momentos, veja bem, quando a gente fala sobre correção, é muito importante a gente entender que correção, castigo, essa não é a ênfase de um relacionamento. Quando você pensa criação de filhos, discipulado, a ênfase não é correção. A ênfase do discipulado, a ênfase da criação de filhos, qual que é? Encorajamento. 80% é encorajamento. Mas você entende que tem momentos que você tem que ter o pulso firme. Tem momentos que vem a palavra querigmática, profética, que chama o pecado de pecado. Não adianta você querer ficar embelezando o lixo, perfumando o lixo. Gente, pecado é pecado e gera morte. Não tem conversa, outra conversa sobre isso. Então, tem momentos que vai vir castigo. Deixa eu só te contar isso bem rapidamente. No contexto da nação de Israel, porque a Bíblia fala que Deus criou a nação de Israel como um pai conduz um filho. Desde lá, quando a nação começou com Abraão, foram para o Egito, tem toda uma história muito longa. Lá no deserto, a Bíblia fala como um pai carrega o seu filho, Deus conduziu a nação. Dando alimento, orientação, ele era a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia, não é? Fazia o maná cair sobre eles, deu a mamadeira, depois eles entraram na terra, não é? Foram crescendo. E quando você acompanha a história de Israel, o apogeu da nação foi no reinado de Davi, quando eles conquistaram toda a terra que Deus havia prometido. Só que depois do reinado de Davi, a nação veio o reinado de Salomão, depois de Salomão veio Roboão, e a nação começou a se distanciar de Deus. Aquele filho que se rebelou, começou a se envolver com os ídolos da terra, com os pecados daqueles povos que a terra havia vomitado. E Deus, como um pai, enviou os seus profetas, avisando eles: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão para um lugar de castigo. Quantos aqui já ouviram isso do seu pai e da sua mãe? Filho, se você fizer isso de novo, você vai ficar de castigo, você vai tomar uma surra, não é? E foi, na verdade, o que aconteceu lá com o povo de Israel. Os profetas foram avisando, eles não deram ouvidos, e o que aconteceu? Assim como aquela terra havia vomitado os cananeus, agora vomitou eles, eles foram em cativeiro lá para a Babilônia e para a Síria. Ficaram 70 anos de castigo. 70 anos de castigo. Por causa da idolatria. Deus falou: olha, vocês querem ídolo? Já que vocês querem, eu vou dar. Vocês vão lá de castigo em Babilônia, a terra dos ídolos. Saiu ídolo até pelo nariz. Agora, é interessante que depois desses 70 anos, você pode observar, o povo de Israel nunca mais teve problema com a idolatria. Os cristãos até tiveram, mas os judeus, aquele castigo, eles aprenderam a lição. Sabe o que acontece? A gente que trabalha com aconselhamento, e que você, lógico, você está lidando ali com toda a história da pessoa, os bastidores da vida dela. Tem muitos casos que você observa isso muito nitidamente. Quando uma pessoa busca uma libertação, é que ela está num processo assim. Deus colocou ela de... Não é? Ela está no castigo.
E ela quer simplesmente que através de uma libertação que ela saia daquela situação. Mas nem sempre as coisas funcionam assim. E às vezes tudo que ela precisa, o que é? É baixar a cabeça, falar assim, eu vou ficar aqui até o Senhor mandar eu sair. Quando o seu pai te bota de castigo, é uma boa ideia você querer fugir? É boa ideia ou não? Ou é má ideia? Quando você foge do castigo, a coisa melhora ou piora depois? Piora. Olha, muita gente que a gente atende no aconselhamento, eu falo, cara, olha, baixa a sua cabeça, aceita a correção de Deus, seja humilde, fica aí até Deus se tirar desse negócio. Aguenta firme. Às vezes é tudo que a pessoa precisa. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, porque quando a gente fala em maldição, tem muito esse conceito assim, vamos quebrar a maldição. Eu, sinceramente, eu não acredito muito nessa coisa de quebrar uma maldição. No sentido de que aquilo vai sumir da vida da pessoa de um momento. Às vezes pode até acontecer. Mas é importante a gente considerar que tem algumas maldições, porque quando a gente fala de maldição, nós estamos falando de consequências. Tem algumas consequências que deixam sequelas irreversíveis. Você concorda? Não é só falar, eu vou quebrar essa maldição. Tem consequências que vão ficar. Infelizmente. Para você entender isso melhor, porque veja bem, você lidar com a culpa do pecado é fácil. Se arrependeu, Deus tira a sua culpa. Agora, as consequências, não é? Tem escolhas que nós fazemos que você está semeando um campo de injustiça que vai fazer muita gente sofrer. E depois é quase que impossível você reverter esse quadro. Se a gente pegar um caso assim bem extremo, por exemplo, uma pessoa que cometeu um homicídio. Eu tenho atendido muitas pessoas que cometeram homicídio. A pessoa cometeu um homicídio. Quem comete um homicídio, normalmente, ela está debaixo de duas situações, basicamente. Ou ela se torna prisioneira, que ela criou uma dívida social, ou é prisioneira ou é fugitiva. Se ela não está presa, ela está fugida. Se não está fugida, está presa. Quando você vai dimensionar as consequências de um homicídio, você vai listar isso, você vai ver que é coisa demais. Não é? Você eliminou alguém que tinha uma família, que tinha uma responsabilidade familiar. Como é que você vai quebrar a maldição disso e tapar esse buraco? Se a pessoa já está debaixo da terra. Né? Você criou uma dívida social, você está lá na cadeia, ou é um fugitivo, como eu falei. Vamos dizer que a pessoa está presa. A pessoa está lá presa. Você, como um bom crente, está lá visitando um prisioneiro, prega o evangelho para essa pessoa. Ela recebe Jesus, aceitou Jesus. Isso quer dizer agora que o juiz vai dar o alvará de soltura para ela. Se ela chega lá para o juiz, ontem veio um pastor aqui, pregou para mim, eu recebi Jesus, eu li lá na Bíblia, Paulo falou que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura, me dá o meu alvará de soltura. Funciona assim? Você pode aplicar esse texto num contexto desse? E você sabe que às vezes tudo que aquela pessoa precisa ficar guardadinha ali mesmo, tempo. Às vezes, se ela sair antes da hora, ela vai fazer mais besteira. Sabia? Tudo que ela, já que ela aceitou Jesus, ela pode ser livre estando presa. Sabia? Em Cristo ela pode ser livre. Eu quero que você entenda que se for necessário, Deus vai nos aceitar.
açoitar. Se for necessário, a vara vai vir. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Isso é amor. Quando você entende o propósito da maldição, que é a correção, é aquilo que nós falamos. Quando você entende o propósito da maldição, você chega nessa conclusão que, no fundo, por incrível que pareça, a maldição é uma bênção. Porque ela vai estabelecer retidão, vai corrigir os nossos caminhos. E Deus, como Pai, não se exime dessa responsabilidade. Ama? Quem? Às vezes as consequências. Realmente. A gente pode ver isso, nós falamos aqui de homicídio. Deixa eu te dar um exemplo bíblico sobre isso. Que é o exemplo de Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso. Irmãos, quando você estuda a história de Saulo na Bíblia, e é uma história assim muito rica, a gente tem muita informação, rapaz, é um negócio interessante. Primeiro porque esse camarada, apesar de toda a religiosidade dele, ele usou a religiosidade dele, na verdade, para entrar numa colisão com o próprio Deus. Ele começou a perseguir a igreja de Jesus. E esse cara foi se meter numa das piores encrencas que um ser humano pode se meter: derramar sangue dos santos. Inclusive, ele foi o autor intelectual da morte de Estevão. Pode ler lá. As vestes de Estevão foram colocadas nos pés de Saulo. Rapaz, você mexe com qualquer coisa, mas vai derramar o sangue dos santos para você ver a confusão que você vai arrumar. Na verdade, o que salvou Saulo, sabe o que foi? A intercessão de Deus. Senhor, não lhes impute esse pecado. Senhor, perdoa, eu perdoo. Não lhes impute esse pecado. É um verdadeiro cristão. Quando ele fez essa oração, ele viu os céus abertos e Jesus se levantando à destra do Todo-Poderoso. Jesus se levantou para ter um por causa da intercessão de Deus. Saulo estava indo para Damasco para prender mais cristãos, e ali Jesus atropela ele. Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, por que você está me perseguindo? Ele cai por terra, 3 dias cego. Não é? Aí Deus fala com um profeta chamado Ananias. Ananias, vai lá, nesse endereço. Deus deu o endereço para ele, rua direita. Impõe as mãos sobre esse cara, Saulo de Tarso. É um vaso escolhido. Estevão intercedeu por ele. Mas sabe o que Deus falou? Eu vou mostrar o tanto. Ele que gosta de perseguir a minha igreja e derramar o sangue do sangue. Irmãos, não é comum você ver um cristão que sofreu a quantidade que Paulo sofreu. Quando você estuda ali nas cartas dele, você percebe claramente o que eu chamo, entre aspas, a maldição de Paulo. Você observa isso claramente, o castigo que veio sobre ele. Inclusive, ele fala assim que ele tinha um espinho na carne que ele chama de um mensageiro de Satanás. Você fala, Paulo, grande apóstolo, como que esse cara tinha um mensageiro de Satanás na vida dele?
E quando você estuda todo o contexto, você percebe que esse mensageiro de Satanás eram aqueles judeus que perseguiam ele onde ele ia. E, inclusive, se colocando, fizeram uma autoimprecação, colocando uma pena sobre eles mesmos, caso eles não matassem, exterminassem Paulo da face da terra. Rapaz, mas esses caras, eles causaram tanta tribulação, tanto sofrimento, que Paulo fala, um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E o que a Bíblia fala? Que Paulo orou quantas vezes para que Deus tirasse isso dele? 3 vezes. E Deus tirou? Não. Como é que Jesus respondeu para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E lá no final, ele fala, olha, graças a Deus por isso. Deus permitiu todo esse sofrimento para que eu não me exaltasse pelas grandes revelações. Surpresa. Irmão, Deus sabe como. E Ele sabe como nos corrigir. Como nos manter de cabeça baixa, humilde. Deus sabe como. A base da maldição é o castigo. Deus corrige. Deixa eu falar mais um ponto. O princípio da maldição é divino e não demônio. Vamos aprofundar um pouco isso aqui. Então, o princípio da maldição, biblicamente falando, é divino. Não é demônio. A ação demoníaca, nós vamos ver, ela é colateral. Satanás, obviamente, ele é um agente espiritual, mas o princípio da maldição tem a ver com a correção. De onde vem a maldição que nós falamos? Da lei. A lei vem de Deus. Então, a lei estabelece os limites onde nós temos que andar. Né? Quem fere a terra com maldição é Deus. É a sua lei. Não é o diabo. Por que eu estou falando? Porque nós temos uma forte tendência, quando se trata das questões espirituais, de enfatizar sempre quem? O diabo. Aconteceu uma coisa, o diabo. Aconteceu outra coisa, o diabo. Diabo. Já viu isso? Se você estudar na Bíblia, você vai perceber que o diabo não aparece tanto assim na Bíblia, não. Por incrível que pareça. Satanás não é a ênfase na Bíblia. Não é. Ele aparece, a gente não tem que menosprezar, mas ele não é a ênfase. Todas as vezes que nós começamos a dar uma ênfase exagerada ao diabo, nós podemos nos tornar desequilibrados e perder de vista as coisas importantes que Deus quer tratar conosco. Então, não existe, você não vai achar na Bíblia uma disputa de poder entre Deus e o diabo. Porque muitos de nós, direto ou indiretamente, o que a gente acredita? Que existe uma disputa de poder entre Deus e o diabo. Como se Deus e o diabo tivessem assim numa queda de braço, né? Para ver quem que é o mais forte. Isso é Bíblia? Você falar que tem uma disputa de poder entre Deus e o diabo? Se houvesse uma disputa de poder entre Deus e o diabo, Deus já tinha pulverizado o diabo há muito tempo. Não tinha sobrado nem fumaça dele. Como é que você vai comparar
o Deus criador, não criado, infinito no seu poder, um Deus que nós não podemos nem dimensionar. Como que você vai comparar um Deus desse, onipotente, onipresente, onisciente, com um serzinho criado e decaído? Rapaz, não dá para comparar. Inclusive, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, falando sobre a vinda de Jesus, fala que Jesus vai destruir todo o trono, todo o sistema do iníquo, com o resplendor da sua vinda e com o assopro da sua boca. Vai destruir. Não tem essa disputa de poder entre Deus e o diabo. Você está acompanhando? Okay? Não existe. Não é? Você pode observar que quem governa todas as coisas é Deus. Deus chama para si toda a responsabilidade. Deus não fica pegando o diabo como bode expiatório. É o diabo, que o diabo é muito ruim, que o diabo está solto no planeta. Não! Olha só o que Isaías 45:7 fala. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A Bíblia não está dizendo assim, não é? A bênção é de Deus, a maldição é do diabo. Eu crio a luz, mas o diabo cria as trevas. Eu faço o bem, o diabo faz o mal. Não. Deus chama para si mesmo toda a responsabilidade. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Agora, quando a Bíblia fala aqui, crio as trevas, crio o mal, o verbo aqui é criar em virtude de uma rebelião sistemática. Quando uma pessoa sistematicamente se obstina na transgressão, no pecado, Deus sabe falar a linguagem de quem empresta, de quem ensurdece os seus ouvidos. Sabe? Deus é expert em criar. Ele sabe como abalar aquilo que é abalável. Ele sabe como esconder. Para a gente poder entender como funciona o mundo espiritual, talvez, dentro até dessa perspectiva da correção, da retidão, do juízo de Deus, que a palavra juízo, no literal, quer dizer retidão. Ou seja, Deus consertar as nossas vidas, Deus eliminar as tortuosidades do nosso caminho. Ele sabe como fazer isso, porque Ele é Pai. Não é? Mas para a gente entender como funciona o mundo espiritual, talvez a melhor figura é a figura de um tribunal. E quando a gente pensa nos elementos que constituem um tribunal, vamos dizer, você tem um conceito que é comum a qualquer cultura e civilização da face da Terra. Vamos dizer, qual que é a primeira parte de um tribunal? É um juiz. Isso fala do trono de Deus. O salmista, ele fala assim, justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante da sua face. Para você entender, então, o trono de Deus, a maneira como ele estabelece, ele se comporta num julgamento, são esses 4 valores. Justiça, ou seja, ninguém vai se estabelecer pela injustiça. De Deus
não se... Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Quer dizer, às vezes vai colher menos por causa da misericórdia. Nós vamos ver. Mas ninguém escapa de colher o que semeou. Justiça. O homem não prevalece pela impiedade. O cara que acha que é esperto demais para prevalecer pela impiedade, eu não quero estar no sapato desse indivíduo, sinceramente. Não quero estar no lugar dele. Justiça. E juízo, retidão, correção. Isso é a base do julgamento divino. É não deixar algo impune. E também produzir correção. Isso é a base do julgamento. Mas também fala assim, misericórdia e verdade vão adiante da sua face. E misericórdia, misericórdia, coração. Você colocar o coração nas mãos. É a pessoa não receber todo o mal que ela merecia. É a pessoa receber o bem que talvez ela não merecia. Graça e misericórdia andam na contramão do merecimento. Não é porque você merece, é porque você não merece que Deus te ajude. E se não fosse pela misericórdia de Deus, gente, ninguém estaria hoje. Nem eu e nem você. Misericórdia. Isso vai adiante da face dele como juiz. Verdade. Tudo aquilo que está em trevas vai ser trazido à luz. Essa é a lei, uma lei que não vai ser quebrada. O que o homem fez às escondidas será apregoado nos telhados. Para você entender a natureza do julgamento divino. Mas todo tribunal tem não só um juiz, mas tem um réu, como nós. Uma raça decaída. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo tribunal tem uma bancada de defesa. E Jesus não é só o nosso advogado, ele é o nosso remissor. Ele já pagou a nossa fiança, sangue por sangue, vida por vida. Ele já fez o que tinha que ser feito para quitar a nossa sentença. Mas todo tribunal tem também uma mesa de acusação. Você concorda? Imagina um tribunal sem promotor de justiça, sem uma acusação. Aí virou marmelada. Quem vai entrar nesse papel de acusador? O que a palavra diabo significa? O que a palavra diabo significa? É um termo funcional, sabia? A palavra diabo significa acusador. A palavra Satanás significa aquele que se opõe com argumento. O que o diabo precisa? Argumento. Se tem transgressão, se tem coisas não resolvidas, né? Ele vai ter argumento nesse tribunal. Então, para um tribunal funcionar, você precisa de ter um sistema policial e um sistema penitenciário. Quando você pensa em todos esses elementos, é uma linguagem que a gente entende bem, não é verdade? Todo mundo entende o que é um tribunal? Qual que é o papel da polícia? Né? Qual que é o papel de um sistema penitenciário? Todos nós entendemos isso muito bem. Espiritualmente falando, isso também é. Então, às vezes a gente se pergunta assim, por que Deus não destruiu o diabo? Não é por falta de poder. Pode. Eu não sei te dar todas as respostas, mas algumas a gente tem. Realmente. Como nós falamos, o diabo cumpre alguns papéis. O papel de tentador. Isso tem a ver com a formação do caráter. Ele é o tentador. Caráter, como ouro, tem que ser provado. A Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado
pelo diabo, mas foi o Espírito Santo que levou. Não é o diabo que te leva ao diabo. Às vezes é o Espírito Santo. Entende? Isso faz parte do nosso crescimento. Nós falamos que o diabo também, ele é o acusador. Quando você entra por um caminho de delinquência, criminalidade, violando as leis, rapaz, uma hora o seu processo vai chegar na mão do juiz. Inclusive, interessante, em algumas culturas usa-se o termo diabo para o promotor de justiça, para a promotoria. Em algumas, porque é o acusador. Então, é um termo funcional. Diabo, o acusador, ele que vai realmente se opor com argumentos. E é lógico que se aquela pessoa é punida, quer dizer, se ela foi condenada, muito esquecido, como nós usamos a palavra arar, às vezes a pessoa está num lugar assim, né? Aquele tratamento que às vezes, no fundo, é Deus confrontando a nossa própria natureza. Para a gente entender isso melhor, eu quero, para a gente terminar, quero analisar alguns episódios bíblicos. Vamos ilustrar isso. Eu não sei quantos aqui você já leu o livro de Jó, ou já estudou assim mais profundamente o livro de Jó. Cronologicamente, é o primeiro livro da Bíblia. É um livro assim que foi escrito, o livro mais antigo. E é um livro muito interessante, o livro de Jó. E é um livro que revela muito o papel que o diabo desempenha, não é? Diante, realmente, do tribunal de Deus. Quando o livro de Jó começa, a Bíblia mostra que Jó era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. A Bíblia revela também que ele era uma pessoa muito proeminente na sociedade que ele vivia. Fala assim que ele era o homem mais poderoso do Oriente. Ele não era qualquer um. Ele realmente era uma pessoa muito influente, uma pessoa boa, que contava até com uma certa admiração divina. Mas a Bíblia também não deixa de esconder, não esconde, algumas limitações de Jó. Não é? Jó tinha um conhecimento muito superficial de Deus. Inclusive, o próprio Jó humildemente reconhece isso. No final lá de todo o processo, ele fala: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te viram. Agora eu tenho outra perspectiva. Mas Jó era um cara sincero, mas superficial. Quando você vai tentar entender um pouco a condição da esposa de Jó, você vai perceber que aquela mulher não era muito crente, não. Quando começou o tratamento de Deus, a primeira coisa que ela falou que amaldiçoa esse Deus e morre. Os filhos de Jó, aí o negócio já começa a ficar feio. Os filhos de Jó, numa linguagem de hoje, vamos dizer, eles viviam de balada em balada. Você pode ler lá, você pode estudar lá. Fala assim, que terminava os turnos das festas na casa de um, começava na casa do outro. Era de festança em festança. E o que acontecia nessas festas era preocupante. Tão preocupante que quando terminava, o que Jó ia fazer? Jó ia interceder. Jó ia interceder. Porque qual que era o medo de Jó? Inclusive quando Jó fala assim, o que eu mais temia, isso me sobreveio. O que Jó mais temia? Que por causa da impiedade dos filhos, eles fossem destruídos. Fossem mortos. E talvez até aquele juízo veio
em resposta às próprias intercessões. Queridos, olha, às vezes Deus responde às nossas intercessões de uma forma que a gente não gostar. Mas Deus sabe o que faz. Deus tem um conhecimento que a gente não tem. O que eu quero dizer? Que quando você olha tudo o que aconteceu em Jó, um dos eixos do livro de Jó foi esse: o julgamento da casa de Jó. O julgamento da casa de Jó. Foi um julgamento. A casa dele foi julgada. Você pode observar. Eu não sei te dizer exatamente todos os motivos porque Deus julgou a casa, a família de Jó, mas é o que está acontecendo nesse livro. E muito pesadamente. Então a Bíblia mostra de maneira muito clara como esse tribunal se deu. Lá no início do livro, o que a Bíblia fala? Nos dias que os filhos de Deus comparecem diante do Senhor, quem que veio junto? Satanás. Satanás veio. Satanás frequenta a presença de Deus? Sim ou não? Sim, ele estava lá. Quando Satanás aparece lá, será que Deus faz sinal da cruz? Sai, Satanás! É isso? Não. Não. O diabo não é esse ser tão horripilante assim, não, né? Que a gente misticamente criou. Inclusive, Deus fala com ele. Você vê que quem começa a conversa toda é Deus. Deus fala: Satanás, de onde você vem? O que ele responde? Senhor, eu estou fazendo meu trabalho, eu venho de rodear a terra. Porque você entende que um acusador precisa de ter muita informação, muito argumento, tem que estar por dentro de tudo. Não é? Então Deus falou: olha, vem de rodear a terra. Numa linguagem hoje, não é? Como se ele falasse: olha, eu tenho uma rede de monitoramento de tudo, eu sei tudo que está acontecendo com as famílias, com a sociedade, eu estou no Facebook, no Twitter, não é? Eu sei de tudo. Qual que é a audiência? Qual que é o caso? Estou preparado para qualquer coisa. Traduzindo o que ele respondeu para Deus. O que Deus respondeu? Viste o meu servo Jó? Quem começou a audiência? Deus. Abriu o caso. Qual que era o caso? Jó. Aí o diabo: Senhor, mas o Senhor dá tudo que ele quer, não sei o quê. Tal. E ali, tudo que o diabo faz é estritamente o que vem como uma decisão judicial desse tribunal, que é justiça, juízo, misericórdia e verdade. O diabo não faz nada, nem a mais. No final de tudo isso, no livro de Jó, qual que é a conclusão que você chega? Deus literalmente fez uma reforma na vida espiritual de Jó, nos relacionamentos de Jó, no casamento de Jó, na família de Jó, na sociedade de Jó, nas amizades de Jó. Deus fez uma mudança profunda, uma reforma profunda e abençoou Jó. E abençoou aquela sociedade. Por isso que a Bíblia fala: os juízos de Deus, a retidão de Deus está em toda a terra. Toda a terra. O diabo foi um ministro de Deus ali? Foi. Por incrível que pareça. Tem que ter uma polícia. Tem que ter um acusador. Um promotor de justiça. Tem que ter. Tem que ter um sistema penitenciário, um carcereiro. O diabo sabe ser essas coisas? Sim ou não? E as pessoas que ocupam essa função são ou não são ministros de Deus? Governos são ministros de Deus. Polícia é ministro de Deus. E espiritualmente, o diabo entra nisso aí também. Bom, a polícia não vai bater na sua casa toda. Você entende o que eu quero dizer?
Você já estudou sobre o julgamento da casa de Acabe? Deixa eu mostrar um outro julgamento. É muito interessante. Esse rei de Israel, chamado Acabe, foi um dos piores reis que Israel teve. Ele quase acabou com a nação. Acabe foi aquele rei casado com a famosa Jeza. Lembra da Jeza? Jezabel, não é? Maridão da Jeza. Acabe e Jezabel, eles se desviaram tanto de Deus, o Acabe, né, que se casou com ela, e Acabe começou a seguir a religião de Jezabel, cultuando os demônios, cultuando a Baal, a Astarote, seguindo o caminho da feitiçaria. E não só isso, mas o que eles começaram a fazer? Perseguir e matar os profetas de Deus. Porque como os profetas estavam denunciando o pecado daquele governo, como é que Acabe e Jezabel reagiam? Matando os profetas. Como eu disse, olha, quando uma pessoa começa a derramar sangue dos santos, essa pessoa está numa prisão. E Acabe e Jezabel, eles estavam com o sangue dos santos até o pescoço. Eles assassinaram tantos, mas tantos profetas. Inclusive, a Bíblia conta a história lá de Nabote, como que eles roubaram a vinha de Nabote por um mero capricho de Acabe. Mas eles mataram tantos profetas, tantos, que Elias, numa conversa com Deus, falou assim: Deus, Acabe e Jezabel conseguiram assassinar todos os profetas, centenas. Só sobrou eu, Elias. O profeta Elias chegou a pensar que só tinha sobrado ele. Mas você lembra o que Deus fala? Não, Elias, sobrou só você não, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Mas ele chegou a imaginar que só tinha sobrado de tanta gente que Acabe assassinou. Deixa eu te falar um negócio. Irmãos, muitas vezes a iniquidade de um governo vai se acumulando. A medida dessa iniquidade vai subindo tanto que chega nos céus. E quando chega nos céus, Deus julga. E a Bíblia mostra esse julgamento. Teve um profeta, o profeta chamado Micaías, que viu quando a sentença saiu do tribunal de Deus e a cabeça de Acabe rolou. Ele viu a sentença. Está escrito, você pode abrir sua Bíblia em 1 Reis 22, de 20 a 22. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? Porque, na verdade, Acabe e Josafá, Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, eles estavam sendo ameaçados pelo rei da Síria. Então eles estavam ali naquela, será que a gente sobe a guerra, não sobe a guerra? Isso é um costume em Israel, eles não saem à guerra sem consultar Deus. Só que Acabe era um rei apóstata. E Josafá querendo consultar Deus, mas o Acabe falou, não é, tem um profeta aí, mas ele só fala mal de mim. Era o Micaías. Não, mas os profetas de Baal só mentindo, Josafá falou, não, quero um profeta de verdade. Não quero esse de mentirinha, não quero de verdade. Chamaram Micaías. E Micaías, sabendo que Acabe queria ouvir, ele falou assim, não, pode ir para a guerra, Deus é com você. Aí Josafá falou, não, fala a verdade.
Ele simplesmente estava usando ali de sarcasmo. Então, Micael, se você quer saber a verdade, então, eu vou te falar a visão que eu tive. E ele viu isso. Ele viu Deus, ele viu o tribunal. Quando Deus chegou, isso foi a sentença. Como é que ia acontecer a morte de Acabe? Porque a cabeça dele tinha rolado nesse tribunal. E Deus falou, quem que vai induzir ele a subir na guerra? Aí a Bíblia fala que um espírito de mentira. Pô, mas o que esse espírito de mentira estava fazendo lá? Boa pergunta, né? Mas esse espírito chegou e falou, não, né? Eu vou. E Deus falou, o que você vai fazer? Não, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. E Deus falou, pode ir que você vai prevalecer, porque realmente Acabe gosta muito de ouvir falsas profecias. Pode ir, você vai prevalecer. E Acabe, então, deu ouvidos a esse espírito de mentira, foi para a guerra, um cara lança uma flecha assim a ermo, essa flecha vem e atravessa ele. E ali Acabe. Veja bem, não é? Esse espírito, ele não foi enviado da parte do inferno. Ele veio de onde? De uma decisão judicial, de um tribunal divino, que é justiça, juízo e misericórdia. Uma sentença. Quando Acabe morre, Acabe e Jezabel morrem, Deus faz uma reforma na nação. Deus muda o céu, a terra que já estava 3 anos e meio sem chover, a chuva vem, finalmente a justiça brota. Deus fez. Alguns governos, quando a medida da iniquidade chega onde não dá mais, você estudar também o julgamento da casa de Saul. Saul foi um rei que começou muito bem, mas terminou muito mal. Se tornou tão rebelde, que se tornou um rival de Deus. O discipulador de Saul, Samuel, falou assim, Saul, você é tão rebelde com Deus, tão desobediente, você quer só popularidade, você não teme a Deus. E se tornou tão rebelde. Ele falou, a sua rebelião é como feitiçaria. Como feitiçaria. E a Bíblia fala, um espírito mau da parte do Senhor começou a assombrar Saul. Aquilo foi ainda Deus tentando, nas últimas instâncias, alertar Saul para o caminho de rebelião. Ele teve uma morte. No Novo Testamento, a gente vê também uma lição assim, muito interessante, só para a gente terminar, que foi o julgamento da casa de Seva, lá em Atos 19, de 13 a 17. Seva, esse homem, era um sumo sacerdote, na região de Éfeso. Um sumo sacerdote do judaísmo, um homem extremamente proeminente. E naquela região o evangelho causou um grande impacto, tão grande, não é? Que Seva e os seus filhos, que estavam expulsando os demônios, eram exorcistas ambulantes, a Bíblia fala. E sabe como que eles expulsavam os demônios? Os filhos de Seva? Esconjuro-vos em nome do Jesus que Paulo prega. Então, veja bem, eles que há muito tempo já estavam ali ouvindo o evangelho e que já deveriam ter reconhecido Jesus como Jesus tem que ser reconhecido, o Yeshua HaMashiach, a salvação de Israel, o Messias. Mas presos a essas tradições e ao temor de homens,
Eles não se renderam, mas estavam expulsando os demônios em nome do Jesus que Paulo prega. E foram expulsar esse demônio. Vou te falar, se teve alguém que Deus usou naquela família, foi esse demônio. Você pode ler lá. Primeiro o demônio deu um sermão neles, na família inteira, publicamente. E aquele demônio, gente, olha que sermão, que palavra coerente. O demônio falou: olha, eu conheço Paulo, Jesus eu sei muito bem quem é, eu temo e tremo dele, é o Messias, é o Senhor, mas e vocês quem são? E depois que o demônio deu um sermão, aí o demônio endemoniou. E deu neles. E fala que eles saíram machucado, quebrado, rasgado. E por causa disso, o temor de Deus caiu sobre toda aquela região e muitos foram salvos. Irmãos, eu nunca tinha visto um demônio tão avivalista igual esse, não. Sinceramente. Sinceramente. Você sabe que tem muita gente que escuta mais os demônios do que os pregadores? Um fato assim que marcou a minha vida cristã desde o início. Sou de Belo Horizonte e bem no início da minha conversão participava de um ministério, mas aos domingos eu ia muito na Lagoinha e eu ajudava no Ministério de Conservação de Frutos, 5 anos atrás. E então, domingo de manhã, sempre eu gostava de ir no culto domingo de manhã, o pastor Márcio pregava. Naquela época, Ana Paula tinha 3 aninhos de idade. E então, quando ele fazia o apelo, todo domingo tinha um apelo, muita gente ia lá na frente aceitando Jesus. Então eu ia ali como conselheiro, abraçava alguém, a gente ia passar a linha, conversava e tal. Nesse dia eu abracei um rapaz, fui com ele, conversando. Ele depois se tornou um grande amigo, hoje é um pastor. E ele me contando por que ele veio ali no domingo de manhã. Na noite de sábado, na noite passada, ele estava nos botecos. Quem conhece Belo Horizonte sabe como é que é, o negócio é só boteco. E lá, tomando todas, ele sempre foi um cara muito resistente ao evangelho e tal, não é? Toma uma, toma outra. Surgiu esse assunto dos crentes, falando mal dos crentes, falando mal de pastor, principalmente naquela época o evangelho era muito, não é? Muito hostilizado. E surgiu o papo também do diabo, não sei o quê. E ele foi e desafiou o diabo. Que diabo que nada, um desafio, que não sei o quê, né? Toma uma, toma outra. A bexiga encheu, foi no banheiro. Ele entra, fecha a porta do banheiro, né, para fazer xixi lá. Quando ele olha no espelho, ele toma um tapa na cara com toda a força. Pá! Só que não tinha ninguém no banheiro. O que ele lembrou? Que ele tinha desafiado o diabo. Rapaz, ele nem abotoou a barguilha, já saiu apavorado, correndo, segurando as calças. No domingo de manhã, estava lá entregando a vida para Jesus. Com um tapa, o diabo colocou ele no caminho da salvação. Um tapa. Um tapa. Olha, você pode achar estranho, mas o diabo é ministro de Deus. Se você precisa de polícia, de correção, ele sabe como fazer. O problema não são os demônios, são as desordens. É o coração duro. É o coração rebelde. É o coração inacessível. Meu querido, se você tiver um coração quebrantado, corrigível, diante de Deus, disposto a consertar o que você tem que consertar, você vai se aproximar de Deus. Os inimigos vão ficar longe. Estuda a história lá de Israel em Juízes. Deus se alinhava com o povo
O povo se alinhava com Deus, não é? Estava ali a presença do Senhor. O povo deixava Deus, os inimigos se levantavam. Você dá as costas para Deus, não existe vácuo, espiritualmente falando. Quando a presença de Deus se retira, a presença maligna prende. Não tem vácuo. Mas a minha ênfase, e talvez o que nós mais precisamos nessa geração, é amar a correção de Deus. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa dureza, nosso orgulho, nossa força. A Bíblia fala: correção severa há para aquele que deixa a vereda, o que abandona a correção. Aquele que ama a correção está no caminho da vida. A maldição, ela não foi projetada para destruir ninguém. Ela foi projetada para corrigir, não para destruir. Mas ela pode destruir. Provérbios fala assim: um homem que repetidas vezes é corrigido, endurece a sua cerviz, será repentinamente quebrado, sem que haja cura. Nós precisamos de discernir a correção de Deus. Essa talvez é a principal chave de uma vida liberta. Você quer uma vida liberta? Entende a correção de Deus. Entende a correção. Entende o castigo de Deus. Você lembra Moisés? Moisés, nós falamos de cometer assassinato. Ele cometeu um assassinato a sangue frio. Ele ficou 40 anos no reformatório de Jericó. 40 anos. Ele se submeteu àquilo. Se transformou no homem mais justo da face da terra. Quando a Bíblia fala de Jacó, cara manipulador, ladrão, roubou a herança do irmão. De ser esperto. Você viu aqueles caras nascidos na Espertolândia? 20 anos no reformatório de Labão. Formado, se submeteu. Ele não saiu dali. Ele discerniu o castigo. Pode ser que nessa noite aqui tem pessoas. Você está num tratamento, você está num castigo. E eu quero que você entenda que isso é expressão do amor e da paternidade de Deus para com você. Baixa a sua cabeça. Diminui a Cristo. Se humilha diante do Senhor. Aceita de coração. Deixa Ele tratar com você. Moldar você como o oleiro molda o barro. E Ele vai fazer de você um vaso para honra. Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Reconhecemos a sua graça e a sua bondade. Reconhecemos que o Senhor é dono de todo o conhecimento. O nosso julgamento é tão frívolo, tão limitado, tão irresponsável, porque o nosso conhecimento é limitado. Mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece. Eu gostaria de terminar orando com você. Se nessa noite, de coração, você quer se converter à correção de Deus. Eu não estou falando de você ter um rótulo religioso, de ser evangélico. Eu estou falando de você se submeter à disciplina de Cristo. De você ser um discípulo. Alguém que se submete à disciplina, à correção, aos cuidados do amor do Pai.
Se nessa noite você entende que você precisa de correção e você quer se submeter ao tratamento de Deus, eu gostaria que você tivesse a liberdade, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você.